Francisco, Francisco está por aí? Francisco está. Deixa um abração para ele. Francisco está ali, olha, infiltrado. Grande abraço Tudo de a bom. todas e todos aí presenciais também. Eduardo, a grua humana. Em qual que eu estou? Ana. Hum, Tem uma coisa fantasmática aqui. Vou ver se eu consigo compartilhar, Oswaldo. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, só que eu vou apagar a luz aqui, sabe? Já. Ver se eu consigo ampliar um pouco isso aí. Dá para ver? De qualquer modo? Dá sim. Então, adiantando então adiantando a divulgação atrasada do colóquio, né? Colóquio, o 11º colóquio Schopenhauer. Em 2017 já havia ocorrido aqui em Curitiba, né, Oswaldo? Aham. Só que ele ocorreu na Federal. E agora ele vai ocorrer aqui na PUC, no Eduardo,
Ah, Bloco Verde. foi o primeiro? Não. Sim, teve também o caso do primeiro, foi aqui em Curitiba, que foi organizado pelo Jair, né? Na época eu era orientando de mestrado do Jair, em 2001. Tive a oportunidade de conhecer a Maria Lúcia, o Edu, o Flamarion, todos que estiveram aqui. Inclusive o nosso colega que, não sei se ele é ainda, mas esteve durante um bom tempo ali como reitor da Universidade da Bahia, se o nome dele. É, João Carlos, né? Todos, e correu na Federal e no Instituto Goethe. E essa segunda vez, em 2017, também. E agora vai ocorrer exclusivamente aqui na PUC. E tem um grande número de pesquisadores estrangeiros que estarão conosco, não necessariamente de modo presencial, o evento ele é híbrido justamente para poder alcançar, né, o máximo de presenças, assim que a gente puder. E tem gente de cabeça, assim, né, da Alemanha, naturalmente, o Koster, a Margit, e, e mais alguns pesquisadores alemães, japoneses, italianos, ingleses, argentinos, peruano, um peruano, mexicano, é, moçambicano, e eu não vou conseguir lembrar de todos de cabeça, assim. Mas o hall, né, de pesquisadores, inclusive os brasileiros, né, que são pesquisadores do GT Schopenhauer, e também muitos deles, né, estão desde o do primeiro colóquio participando, né? Já são 11. Ele é bianual, então 22 anos já, mais até, né? É porque teve alguma situação de pandemia no meio, coisas que Deus param, né? Mas um evento que vai ser muito bonito. A gente tem outros 4 eventos grandes da filosofia aqui na PUC esse ano, eventos pesados, assim. Um ano muito rico muito interessante que vocês participem, assim, todos, porque precisamos não só prestigiar, mas aproveitar, sabe? Porque é um esforço incrível de reunir pessoas importantes, pessoas que não têm tempo, que muitas vezes recusam, né? Quantas recusas a gente tem em relação às pessoas que vêm, né? Efetivamente, temos assim de pesquisadores internacionais, né? Todos esses eventos. Então, é uma forma assim de não só de reconhecimento, mas de aproveitar mesmo, né? Uma concentração, um ano onde tem uma concentração de diálogo aqui, né? Porque vocês podem dialogar com todos esses pesquisadores, né? Eu acho assim um negócio incrível. Durante o meu mestrado na Federal, teve 6 meses de greve. É que nem você fazia mestrado, doutorado durante a pandemia, né? Por mais que a gente se esforce, é um esforço um pouco, né? Fica um pouco difícil, né? Mais desagradável. É ao contrário desse ano. Se não acontecer nenhuma tragédia climática ou algo assim, tem gente querendo entrar assim. E algum professor nosso vai entrar? Sim, estaremos presentes, o Oswaldo, eu, a Diana, o próprio Ferraguto vai participar, o Gelson. Eles vão falar, vão fazer um mini curso, o Gelson e
É que tem que lembrar tantos nós, você acaba, o Edmilson Pascoal vai participar do mini curso, né, sobre o texto. De qual texto, Eduardo? A consideração extemporânea, Schopenhauer como educador, Schopenhauer como educador. mini curso sobre isso. E, sim, né? Muita possibilidade também de fazer comunicações, podem existir comunicações transversais também, né? Pessoal que estuda Nietzsche ou psicanálise, tem, Eduardo, a programação já está toda fechada? tá, assim, ela está provisoriamente fechada, porque falta uma última confirmação ainda. Mas Sei. ela, tecnicamente, assim, ela está fechada. E aí faltariam as comunicações também, porque as inscrições estão abrindo agora, né? Era nisso que eu queria que queria te perguntar, porque talvez algumas das pessoas presentes aqui pudessem estar interessadas em fazer alguma comunicação, né? E eu acho muito importante, assim, porque também como a gente vai transmitir o evento, né, integralmente, então é uma possibilidade de troca bem mais abrangente, né? E nos outros eventos, por exemplo, naquele evento que a gente fez durante a pandemia, em 2020, em julho de 2020, que o Oswaldo também participou, na mesa de abertura com o Fábio Tirati, tinham 500 pessoas online, ao vivo. É difícil você reunir 500 pessoas em algum lugar, assim, numa sala, num auditório. O auditório que a gente vai fazer o evento aqui na PUC tem 179 lugares. E a gente espera conseguir enchê-lo. Mas é porque é ao vivo, né? Online fica um pouco mais fácil, porque podem conectar de muitos lugares. E Schopenhauer ele é um filósofo que atrai bastante interesse, como Nietzsche, né? É uma, são sempre eventos que, quando as pessoas participam, e vários pesquisadores que começaram fazendo comunicações, hoje em dia são colegas, né, que continuaram, né, pesquisando, são professores, né, e vai tendo esse tipo de troca, assim, e assimilação, né, na pesquisa. E é uma pesquisa forte, né? Uma pesquisa muito consistente aqui no Brasil. Na área Nietzsche, na área Schopenhauer, na área de filosofia da psicanálise. A gente tem pesquisadores excelentes. E se a gente contar com essas participações internacionais, então, uma coisa incrível. Oportunidade, né, de ouvir, por exemplo, o Kamata, né? O Kamata vem em Osório. Ah, ele vai É, virar para o Brasil? ele não veio e ele me explicou por quê. Porque geralmente ele fica doente no primeiro semestre, no segundo semestre ele está bem de saúde. Tem Eu ouvi lá dizer, eu um ouvi dizer que ciclo. ele estava doente, estava bastante doente. Então, tem a ver com o clima lá no Japão. E daí, quando chega esse período, ele já está doente, né? No início do ano, por causa do frio. Aí, para viajar é complicado, já é idoso. Mas, segundo ele, o verão rejuvenesce, fica bem. Daí quando a gente faz nesses meses de outubro e novembro, eu sempre venho. Agora eu entendi por quê. Mas são excelentes notícias, né? Tem pessoas que fazia muito tempo que não participavam também, que vão participar. Enfim, né? Tem alguém da Índia, Eduardo? Foi feito o convite, mas não houve resposta. É, tem Mas, uma Schopenhaueriana lá que é realmente maravilhosa, né? sim. Mas ela não respondeu. Mas eu não sei, eu vou insistir, porque para mim não há problema de você acrescentar alguma coisa na programação, se for possível, né? Desse porte, assim, dessa natureza. Porque a gente
tem esse objetivo de fazer um evento bem abrangente, ah, em termos assim de pesquisa mundial, não só concentrado na Alemanha, né, na Itália, no Japão, que são mais frequentes, colegas que atendem, né, com mais frequência os convites. E eu fiz esses convites ainda quando eu estava na Itália, me, me desdobrei lá para conversar com todo mundo que eu podia, fiquei escrevendo e-mail, e-mail, e-mail. Engraçado, né, Eduardo, que essa abertura do pensamento do Schopenhauer para o Oriente, ela tem sido bastante explorada aqui entre nós no contato com os japoneses, né? Uhum. Mas esta relação com o pensamento hindu é menos, digamos, trabalhada aqui, é uma pena, porque uma parte bastante fundamental da ética do Schopenhauer, né? Então, e a gente tem aqui na casa a Diana, né, que trabalha com isso. Pois é, Já. pois é, pois Eu é. tenho procurado trazê-la, né, para perto. Ela está na comissão de organização também, pelo fato dela ser da PUC. Ela teve filha agora, né, então é uma coisa meio difícil, assim, né, primeiro ano de vida. Não, o Mas, caso da Diana é claro, ela tem um trabalho já bem consolidado, mas se você comparar, né, com é, a presença dos japoneses aqui, a ida para o Japão, etc., é muito mais, digamos, intensa do que a relação com os hindus, né? eu acho que a gente poderia, de nossa parte, tentar fomentar um pouco isso, até porque você tem uma pesquisa com Pois é, relação para isso, mim, aliás, Oswaldo, a gente não teve muita oportunidade de conversar sobre isso, mas eu tenho interesse em budismo desde os 16 anos de idade, especialmente o Zen budismo. Eu sou uhum. um leitor, assim, né, de obras do Suzuki e outros autores, assim, e tenho bastante interesse nesse diálogo, sabe? Até Você porque sabe do eu meu acho que a interesse por psicanálise tem isso. relação com o Zen budismo do ponto de vista Claro, clínico. claro, você conhece bem meu interesse por isso. Eu tive já alguma oportunidade de estudar alguma coisa da recepção por Schopenhauer dos Vedas, né? E Uhum. primeiro que é maravilhoso, segundo que é um assunto extremamente relevante, né? É. Inclusive, do ponto de vista epistemológico, nos traz problemas muito interessantes. Sim, 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 com Inclusive, certeza. a posição do Schopenhauer é um tanto paradoxal, assim, e o que é interessante para mim, né? Quanto a gente pode pensar sobre os limites da experiência humana nesse contexto, né? É verdade. Esse é fundamental, esse ponto, né? É isso. Enfim, eu não podia deixar de mostrar para vocês, porque eu gastei uma parte da manhã com a Maria Fernanda, sempre a Maria Fernanda, né, fazendo esse cartaz. Na verdade, quem fez foi ela, mas daí eu fiquei dizendo assim, mas será que a gente não põe uma araucária ali, ao invés dessa barra lateral? Primeiro tinha uma barra lateral, né? Uma araucária é um pouco, né, mais, de certo modo, sintetiza, né, a questão da regionalidade, assim, né, onde a gente está. É que nem jabuticaba como é que chama aquela outra frutinha? Né? Aquela pitanga, né? São coisas que tem no Brasil e que, né, são muito características da nossa flora, né? E a araucária é uma árvore interessantíssima em si mesma, né? Ela, ela domina a paisagem, né? Ela, assim, eu particularmente eu cresci em meio de bosque de araucária que não existe mais. Dava para você correr assim no meio das araucárias, sabe? Sem acabar muito. E quando você voltava para casa, você ouvia o barulho das serras assim, se aproximando até a hora que só sobrou lá na imagem do cartaz. Tem uma ou outra, mas uma araucária ou outra não faz verão, porque elas precisam estar juntas. Precisa ter bosque para reproduzir, né? Essas elas duram muito, mas enfim.
Araucária também é cultura. Eu vou sair dessa apresentação. Já, então, o convite está feito. E vou para 6 a 10 de outubro. Tem o congresso da PUC e depois tem o colóquio, mais ou menos com uma semana de diferença. A gente não quis deixar muito na sequência para o pessoal ter um fôlego, né? Tem muita gente que é público comum aos eventos. Dá. Na verdade, nós ainda estamos colocando o formulário de inscrições no site. Né? E a gente precisa tomar algumas decisões técnicas, assim. Infelizmente, né, por conta de questões financeiras, porque os financiamentos esse ano estão muito restritos. É bem difícil fazer evento esse ano. E aí a gente teve que correr atrás de coisas assim que normalmente a gente não teria que correr atrás. Mas faz parte. Eu sou assim, olha, eu já coloco o híbrido, porque se você tiver que reduzir a participação física das pessoas, a gente não tem essa decepção das pessoas não poderem. Eu acho que é uma opção bem razoável, né, com a tecnologia. E a gente tem auditórios bons, com capacidade técnica, então não é como, por exemplo, aqui é um pouco improvisado, mas você sentado numa poltrona, confortável, tendo som ambiente, outra história. Né? Não é igual, mas você se acostuma. Passa um tempinho, você se acostuma com a ideia de você estar ali, né? Um diálogo com alguém que está em outro país. E também tem uma outra coisa, né? Tem muitas pessoas que não viriam mesmo se fosse presencial, né? Não tem data para isso. Então, se a pessoa tiver que, né, nos oferecer umas 2 horas do tempo dela, tem. Mas aí vir ao Brasil, às vezes é inviável, não é que a pessoa está impossibilitada por questões financeiras também, ou a gente não tem como trazer. Então, trabalho, né? Tem banca, né? Essas coisas. Então, tá, vou compartilhar agora outra coisa e a gente pode finalmente começar desde o... Deixa eu só fazer uma outra coisa. Eu faço aqui. Esse, deixar standard, será? É melhor? Você tem como deixar só essa tela compartilhada? Deixa eu ver se... Aqui? Você vê como são as coisas eles ocultam da gente? Você veja.
tem. Professor Eduardo, Oi. da maneira anterior, se pensar assim com os dedos, ampliar, dá para enxergar bem, sabe? Aham. Vamos lá. Deixa eu só ver se é possível aumentar essa também de tela. Aumenta a lista ali. Aí. Aí melhorou muito, Eduardo. Melhorou bastante. Tá bom. Tá, então tá certo. Talvez se você fechar a janela do lado, fica É, eu gostaria de saber por que que isso está. a gente dá para o tempo todo. É, eu não sei tirar isso daqui. Os três vizinhos de novo? Outro. Ah, esses. Que beleza. Agora é melhor. Só observe, Eduardo, estufa para a gente ler, porque às vezes ali para você está dando para ler e aqui não dá. É, Depois você observa isso. então. Ah, vamos começar por esse título, né? Não quero ficar comentando, porque teve uma outra ocasião aí que eu fiquei comentando o título durante meia hora na aula. Tem tanta. Se for para isso, é melhor ler o texto, né? E supõe-se também que o texto se refira ao título, e vice-versa. Mas é isso, né? A noção de Heitz, no idioma alemão, na psicanálise e na metafísica da vontade de Schopenhauer. Eu não quero me deter demais na psicanálise, mas é para mostrar o ponto de conexão com aquilo que eu vou falar a respeito do Schopenhauer. E, obviamente, eu gosto de falar dos termos também, alemães. Acho que é sempre útil, porque é como se vocês participassem de um universo, mesmo não tendo contato normalmente com o idioma alemão, mas para ver a riqueza mesmo e a dificuldade de tradução. É uma coisa sempre problemática, né? Porque existe uma questão de contextualização também, né? Eu posso normalmente preferir um modo de traduzir um termo, mas em certos contextos pode ser que seja mais interessante fazer alguma outra coisa, né? Porque na língua original, em todas as línguas, né, os termos eles são mais versáteis mesmo. A gente utiliza sem pensar. A gente faz uma escolha terminológica inconsciente. E, digamos assim, conforme for a base, cada um na linguagem, né, se dão escolhas imediatas. Se o pensamento ele tivesse que ser ele mesmo pensado, a gente teria que ter a virtualidade da virtualidade da virtualidade da virtualidade, né? Seria aquele quando fica uma câmera, né, atrás no espelho, daí que ela multiplica, né, ao infinito, né? Se a gente tivesse que pensar o que a gente vai falar, seria então pensar o que a gente vai falar, daí pensar o, o pensamento do que você vai falar e assim sucessivamente, né? E nunca fala. Então a gente tem que ter agora essa experiência reversa, né? De tentar contextualizar o uso efetivo da linguagem. Isso que é muito difícil de fazer. E esse dicionário que eu estou citando aqui embaixo, o Deutsches Wörterbuch, ele é um dicionário histórico, etimológico, que pretende fazer essa história dos termos partindo de um ponto de referência no século XVI. Então, tem um aspecto bem grande de uso e dá para detectar, a partir disso, quando uma palavra começou a ser utilizada efetivamente, né? Quais os usos
inaugurais dela, enfim, né, na literatura, na poesia, na filosofia. Mesmo ela estando eventualmente enraizada há mais tempo, quando ela começa a aparecer como um termo de uso corrente. E é mais ou menos esse o objetivo do dicionário. E eles tinham um projeto ousadíssimo, assim, de fazer isso com toda a língua alemã, mas, assim, né, ter muita gente e muitas vidas para fazer isso. Mas, num certo sentido, eles conseguiram, né, produzir uma obra alimentar que, num certo sentido, deu conta para nós, né, porque na linguagem do Schopenhauer, do Freud e do Kant também, há uma preocupação com o uso dos termos alemães e dos termos latinos. Você concorda, Oswaldo? Sem, É, sem dúvida, Eduardo. Concordo, sim, claro. e o modo de organização do pensamento em relação a termos de origem germânica e termos de origem latina pressupõe um monte de coisas, né, na linguagem. Ou uma certa intimidade, ou uma certa relação com a ciência, né? Daí o pensamento vai se organizando. Os textos do Freud, por exemplo, é bem evidente que alguns são textos mais duros, assim, quer dizer, pretendendo trabalhar com ciência, e outros são mais literários, têm uma característica bem mais leve, envolvente. E aí a tradução é complicada, né? Porque para quem está lendo isso diretamente no alemão e pensando em alemão, às vezes não é considerado, né? E agora esse ponto de vista do tradutor é um ponto de vista excêntrico, né? Ele é totalmente excêntrico ao uso habitual da linguagem, né? Porque primeiro, porque é por essa característica que eu falei, você não fica pensando tanto a língua quanto fala, escreve, né? Nesse sentido tanto da adequação, né? Você usa o repertório que você tem, assim, em grande medida, porque senão é uma loucura, né? Começar muito do zero, assim. Agora, quando você inverte e precisa traduzir, aí você precisa entender esse contexto, né? Da, do uso da linguagem. E fazer o rebote disso na língua para a qual o texto está sendo vertido, né? Que é ainda mais interessante como desafio, né? Porque você tem que ver o que você mantém do estilo original, na vã suposição de que você está mantendo o estilo original do autor. Se é que isso é possível numa outra língua, né? Em tese. Tudo isso são questões, né, na verdade. Mas é algo assim que se tenta fazer, né? Pegar o espírito. Eu estava conversando com uma amiga minha que é tradutora, ela já traduziu mais de 400 obras. Recentemente faleceu um outro amigo meu que já havia traduzido mais de 200 obras na área de arte, de teatro, José Rubens Siqueira. Ambos falaram o seguinte para mim, assim, né? Eles são tradutores, ele era, faleceu, né? Mas ambos tradutores profissionais. Então, quando eles chegam ali mais ou menos pela centésima página, eles estão já mais ambientados com a linguagem do autor, porque nem sempre eles traduzem algo que eles têm, digamos assim, um conhecimento prévio, né? Porque traduzem por encomenda e coisas assim. Eles vão entrando, né, no espírito do autor ali pela centésima página. Ele falou centésima, ela falou página 150, né? Depende de quando que a pessoa entra no clima. E aí a tendência deles é voltarem e revisar a tradução do início de novo, já com esse, digamos assim, o Chico Xavier instalado, né? Assim, psicografando, né, o autor nesse sentido, né? Sim.
É, sempre você vai, sempre você, é preciso escolher o modo como você vai trair. Precisa ter consciência para trair da melhor forma possível. Não é uma questão de ser descoberto ou não, porque já está evidente que você trai o tempo inteiro, né? Tipo, já perdeu a vergonha, né? A gente se expõe, né? Porque essa é uma tarefa onde a gente tem uma super exposição, né? Porque pense, as pessoas gostam daqueles autores na língua original e também falam português. E você, né? A mais fácil é você ouvir críticas, né? Eu não faria dessa forma. É, normalmente isso enriquece, na verdade, né? Esse eu não faria dessa forma enriquece. Mas enfim, né? Tô falando que eu começo a falar o título. Especificamente freudiano. Eu falo assim exatamente porque eu não quero me deter excessivamente, tá? Mas hoje a gente salvar. Desculpa, tá, Oswaldo, mas é totalmente alheio à minha vontade. Eduardo, sem problema, fique tranquilo. Se você quiser fazer sem compartilhamento, da minha parte está tudo tranquilo. Mas é bem rápido, sabe? Eu só estou conectando aqui no meu e-mail, que daí eu mando para mim. Tá certo. Sim, é isso sim, mas é que eu consigo mandar rapidamente para mim, é que eu já estou entrando no meu e-mail. Daí eu abro o meu e-mail aqui no outro computador e compartilho por ali. E essa aqui é cabo, então não tem problema.
Inacreditável, né, que o Wi-Fi tenha mês de abril. Não conseguiram resolver. Aí eu paro com esse computador e uso só o cabeado. Beleza. Já está no meu e-mail. Agora eu vou abrir ele aqui, tá? Tem um celular sem chance. Agora eu vou me pôr como administrador aqui. Agora deu certo?
Perfeito, Eduardo. Tá certinho. Então, essa aqui é a conexão estável por cabo. É o que a gente vai ter que fazer a partir de agora. Deixa eu tirar aqui, né? Então, é, Heights é a grafia atual, né? Antigamente tinha um T na palavra. E o, o dicionário traz o verbo estimular, Heitzen, e os termos latinos incitare e allicere, para explicar o significado originário de Heights. Incitare significa instigar, estimular, encorajar, provocar, excitar. O sentido principal é o de impelir alguém a fazer algo. A conotação neutra, positiva, encorajar, ou negativa, provocar, no sentido de fazer você reagir, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Agora eu não estou mais vendo vocês, Oswaldo, então também se você tiver alguma coisa para mencionar, é só falar. Tá certo, obrigado. A litere significa